Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Além do Horizonte. O podcast Além do Horizonte surgiu da minha observação das dificuldades que eu tinha quando eu era empresário. Eu empreendi por 15 anos no ramo da alimentação e eu sei quais são os desafios que o microempresário tem aqui no nosso país. Eu ficava muito presa ao operacional e eu não tinha a cabeça fria, né? Chegou uma hora que eu não tinha mais discernimento mesmo para tomar as decisões estratégicas que a minha empresa precisava. E eu defendo também fortemente o autoconhecimento dentro de uma empresa. Isso faz bem para o cliente interno, para o cliente externo e, consequentemente, vai aumentar os resultados, né? Meu nome é Marilda Pirani, eu sou psicanalista, sou consteladora familiar e sistêmica. E eu tenho algumas formações em empresas, sobre empresas, né, pelo Sebrae. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito com o nosso convidado aqui de hoje. Mas antes eu vou falar para vocês das empresas que estão nos apoiando aqui no podcast Além do Horizonte. A Versafin Consórcios, que é representante autorizada da HS Consórcios e oferece soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. A Versafin atua com consórcio de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. E lembrando também que eu estou aqui no ID Studio, que é um estúdio para gravações de conteúdos da ID Agência, que além de ter o espaço, né, que trabalha com desenvolvimento de sites, campanhas de marketing digital, eles cuidam da identidade visual da sua empresa. O Instagram deles vai estar na descrição do episódio, certo? Então, estou aqui com Pedro Aguiar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marilda. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Que ótimo. Pedro, você já está no ramo de transporte há bastante tempo. É uma empresa familiar, né? Já está na sua família isso há bastante tempo. Sim. Me conta. Desde quando eu me conheço por gente, eu estou dentro de uma van, dentro de um ônibus. Meus pais, eles têm uma empresa de transporte, né? Transporte de trabalhadores, transporte de turismo também. E aí comecei a trabalhar com eles, trabalhei por bastante tempo. E até que surgiu a oportunidade e abri a minha agência de turismo daí, uma empresa separada, mas também no ramo ali de transporte, né? De transporte de pessoas, enfim. E como que começou a Guiar Viagens e Turismo? A Guiar Turismo, que é a empresa dos meus pais, né? Essa empresa começou há muito tempo atrás. Foi na raça, né? Empreendedorismo na raça. Meu pai tinha uma Kombi, aí comprou um ônibus para levar as pessoas. Enfim, uma história de batalha mesmo, né? A Guiar Viagens, ela começou por uma vontade minha. Eu sou São Paulino, fanático, né? É nada. Sofredor. Sou São Paulino fanático e tinha muita vontade de ir lá para o Morumbi assistir o jogo, né? Assistir o jogo de São Paulo no estádio. E não tinha essa possibilidade, né? Não tinha os recursos na época para poder ir e assistir com a frequência que eu gostaria. Então, já tendo o know-how ali sobre o transporte, né? Entendi um pouco sobre os custos do transporte, sobre a precificação, sobre a logística, né? A operação em si. Convidei alguns amigos para ir, dividi o valor dessa van, acabei indo de graça, fui assistir meu time do coração. Não sei se foi bom ou ruim, mas a gente perdeu esse primeiro jogo, né? A gente perdeu. Mas a empresa nasceu disso. Nasceu disso. Do seu desejo de ver seu time. Exato. E pegar a galera. Começou um negócio, assim, no mínimo você não pagou a sua despesa. Foi né? uma coisa mesmo para não ter o custo de ir para lá, de ter possibilidade de assistir o São Paulo. A gente foi lá, perdeu a primeira, aí eu fiz mais uma, perdeu de novo. Pedro, juro. Aí eu falei assim, eu não vou parar enquanto não ganhar. A gente precisa ganhar algum jogo lá no estádio, né? Que legal. Enfim, isso foi de uma maneira bem informal, acho que 2017, mais ou menos, eu devo ter feito já um jogo, 18, 19, aí 19 a gente começou a fazer isso com um pouco mais de frequência. E também, um outro lugar que eu queria conhecer, mas não tinha condições, aí era o Oktoberfest de Blumenau. Então eu falei, vou usar a mesma lógica do jogo aqui, vou juntar uma galera. E partiu. Pegar meu caneco de chopp, bora lá. Aí já começou a ficar um pouco mais complexo, porque daí tinha hospedagem, tinha algumas outras coisas ali, ingressos, né? Enfim, outras coisas.
E foi mais ou menos nessa pegada de querer conhecer lugares novos e ter o know-how do transporte. Fui transformando isso num negócio ali. Não era muito lucrativo na época, eu não tinha nem ideia que isso poderia se transformar em uma empresa de fato. Em um negócio de fato. Mas nesse meio período, em 2019, eu estava cursando administração, estava no segundo ano de administração já, e eu comecei a enxergar aquilo como uma real possibilidade de ser um negócio, né? De ser uma coisa que realmente trouxesse um benefício para as pessoas, que eu conseguisse resolver uma dor, né? Muita gente, por exemplo, não sabia como ir para São Paulo, como comprar o ingresso, como fazer para assistir, qual é o melhor lugar. Enfim, e a gente usou essa lógica, resolvemos esse problema. Você foi descobrindo? Fui descobrindo, né? A faculdade ajudou muito. Eu fiz 2 anos e meio de administração. Esse foi o curso que eu mais gostei, né? Eu comecei 3 faculdades, mas essa de administração foi a que eu mais gostei. E eu lembro ainda numa aula de contabilidade, um professor meu que hoje é parceiro de negócio, o Guilherme Bittencourt, ele me mostrou uma planilha de precificação e como que deveria ser feito e como que custos fixos, variáveis, essas coisas, né, que fazem muita diferença no nosso negócio. Ou seja, você usa gestão na sua empresa desde sempre? Desde sempre. Quase sempre, né? Desde quando começou, você começou a enxergar como um negócio, a sua empresa tem gestão. Sim, com tem certeza. Planilha, tem precificação, tem tudo isso. Porque é isso que a gente quer mostrar para as pessoas que vão assistir o podcast. A necessidade de se profissionalizar, da gente sair do amadorismo, né? De fazer o comércio de antigamente. Precificação, planilha, meta, todas essas coisas. E pelo que você está falando, né? Processo. A sua empresa começou de uma forma informal, digamos, para resolver um problema seu, a princípio, uma dor sua, que queria lá sofrer mais um pouquinho. Ver o seu time perder. Mas ganhou, afinal? Ganhou. Fiz mais de 20 viagens, tinha que ganhar uma. Tinha que ganhar uma. E aí você começou a enxergar a possibilidade de resolver problemas de outras pessoas. Sempre gerindo a sua empresa, desde quando começou. Eu acho que o empreendedorismo por necessidade é uma coisa muito forte no Brasil, né? As pessoas começam a empreender porque precisam fazer um dinheiro, não querem mais trabalhar para os outros, enfim. Alguma dessas coisas, mas para a empresa se perpetuar, né, ter um crescimento, realmente você precisa de gestão, porque faz toda a diferença. Sem uma planilha, exatamente. Você não consegue ver o que acontece. A planilha, ela mostra, né? Tipo assim, tá um retrato ali do que né? Uma DRE. Importantíssimo ter uma DRE. Olhar todas as coluninhas dela. Como que você administra hoje a Aguiar Transportes e Turismo, né? Porque a sua é a Aguiar Transportes. A nossa é Aguiar Viagens. Viagens, essa é uma confusão que todo mundo faz. A Transporte e Turismo é do seu pai e da sua mãe. Isso, exato. Tá. Hoje, quem faz a gestão, né, da empresa sou eu e o Daniel. O Daniel ele é o nosso gerente financeiro, gerente comercial, né? E junto a gente toma as decisões. Então, a gente tem reuniões semanais de alinhamento, onde a gente olha os números, olha as vendas, está sempre batendo nos custos, né? Tentando manter os custos ali dentro do padrão. Então, hoje é uma gestão dupla, né? E a gente, por exemplo, nesse momento a gente está passando por uma consultoria financeira, né? Consultoria é uma coisa que a gente sempre tenta trazer. Eu acho que nesses 5 anos de empresa, a gente deve ter passado por umas 6 consultorias de diferentes áreas. Então, desde lá no meio da pandemia, um professor da PUC até prestou uma consultoria pra gente, consultoria de marketing, o que a gente vai fazer no meio dessa pandemia, como que a gente vai quebrar essas barreiras, as pessoas não... Que o povo não podia sair de casa. Exato. Então, acho que... Você atravessou a pandemia. A gente cresceu na pandemia, na verdade. Que legal, que legal. Sim. E... dentre outras, né? A gente já fez consultoria de processos, consultoria financeira, consultoria de marketing. Porque esse conhecimento externo, né? Tem coisa que você não vai conseguir fazer tudo. Não tem como. O conhecimento que o cara tem ali de marketing, de processo, é o dia a dia dele. Você entende o seu negócio. Então, você juntando os dois conhecimentos, com certeza
vai ter um resultado muito maior do que você tentar aprender tudo sobre processos. Você fala assim, você tem o conhecimento da sua empresa, Sim. mas você precisa de uma assessoria de alguém que seja especialista nisso. Você é Sim. especialista na sua empresa, mas você precisa de especialistas nos vários setores que a sua empresa tem. Sim. Por menor que seja uma empresa, Uhum. acho que ela precisa disso. Você usa isso desde o princípio. Sim, tanto que no meio da pandemia, a gente, acho que eram em umas 5 pessoas, estava fazendo consultoria de marketing. Então, é uma coisa que traz retorno, né? O Uma coisa que marketing, traz muito retorno. como que você faz o marketing da sua empresa hoje? Quem que é seu cliente? Quem é meu cliente? Quem é seu cliente, Pedro? Marilda Pirani. É verdade, é verdade. Já fiz algumas viagens já. E tem mais uma agendada. Duas, Então, né? é mais 2. Tem mais duas. Vamos pro Chile? Vamos para o Chile e vamos para o Jalapão. Oh, meu Deus, só coisa ruim. Vixe. Mas viajar tem tudo a ver com o podcast, né? Porque Sim, não tem coisa que expande mais o nosso horizonte do que viajar, eu também acho. né? Vamos deixar para falar no final, porque a viagem que mais me impactou foi a de cidades históricas de Minas, né? Um roteiro assim que realmente abriu muito os meus horizontes. Mas vamos voltar. Quem é seu cliente? Ou a sua cliente? Meu cliente hoje, né, a gente tem uma definição dessa persona, que a gente Eu chama acho de... super legal isso. A empresa saber quem é a persona, quem é o cliente, Sim. todos os dados. Fala para nós da persona. Essa persona, ela foi construída em conjunto com uma consultoria, inclusive consultoria de marketing, para a gente entender quem era, né? Uhum. Através dos nossos dados de clientes que já compravam. Então, é mais fácil, né? Quando você já está no mercado, você entender quem vai ser o seu cliente. Então, lá no começo, meu cliente era o quê? Moleque que queria assistir jogo do São Paulo. Verdade. Né? E a gente foi abrindo para diversos ramos, sendo uma coisa mais turística mesmo, né? Saindo de eventos, que é o caso do futebol. E aí hoje a gente tem definido a persona como mulheres acima de 50 anos. Me encaixo. Geralmente aposentada ou funcionária pública, né? Não me encaixo. Não se encaixa. Empresárias de sucesso. Amém? Essa é a grande maioria, né? E a gente deu até um nome, porque tem muita cliente nossa que chama Márcia, então a gente chama de Márcia. É a nossa Márcia. persona. Sua persona é a Márcia. Ai, que legal. E a Márcia gosta de passear, gosta de viajar. Gosta. Sim, geralmente não vai dirigir longas distâncias, então ela prefere um transporte, né? Viajar dessa forma, né? Nós falamos, eu já fiz algumas viagens, é um sossego. Eu imagino que a Márcia tem, assim, muito sossego quando vai viajar com a Guiar, porque ela compra a viagem, faz a mala. Porque o restante vocês fazem tudo. Exato. Desde reserva de hotel, o transporte, ingressos de passeios, vocês fazem tudo. Então, para essa geração da Márcia, dos 50 anos aí, né, que é a geração que eu tô, a gente tem dificuldade e a gente tem a desconfiança, porque eu lembro assim, no tempo que começou a internet, muita coisa era golpe, né? Então, eu acho que a Márcia deve ser um perfil desconfiado, não é? Sim. Até você adquirir a confiança da Márcia, demorou um pouquinho? Como que foi? Sim, a gente ainda tá adquirindo, né? Ainda está fazendo essa Exato. confiança, né? Sim. Hoje a gente tem atendimento, né? A gente atende aqui toda a região norte do Paraná, de Maringá, Londrina, e também temos atendimento em São Paulo, Campinas e Jundiaí. Então, uma região muito grande, né? E a gente ainda está em fase de entrar naquele mercado. Então, uma coisa, você perguntou do marketing, né? Uma coisa que a gente faz muito no marketing é tentar quebrar essas objeções Essa desconfiança da Márcia. Desconfiança, exato. Sim. São Paulo sabe, tem muito golpe, né? É difícil comprar pela internet, você confiar. Então, imagina uma pessoa de São Paulo que vai comprar de uma agência aqui do Paraná que ela nunca viu. Que nunca viu. Então, é uma barreira que a gente trabalha muito, isso através de vídeos, através de depoimentos, a gente mostra, olha, como você fazer uma compra online com segurança. Então, a gente vai lá... podcast para Márcia agora. A gente vai lá e a gente coloca, vai lá no Reclame Aqui, procure se tem alguma coisa, vai lá nas avaliações... Orienta a um Márcia. Conteúdo informativo, né? Orienta a Márcia para ela descobrir se vocês são uma empresa idônea ou não. Isso, ajuda a Márcia.
não a só comprar com a gente, mas também a comprar outros serviços na internet, né? Porque isso daí não é só, né, essa orientação não é só Sim. pode ser para qualquer coisa. Muito legal. Pedro, você acha importante treinar pessoal? Eu acho importante, eu acho que a capacitação é fundamental, uma coisa que a gente, pelo menos eu, como particularmente, assim, tô sempre lendo alguma coisa, sempre estudando alguma coisa, porque eu acho que faz diferença o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, né, mais informação você tem para tomar decisão. O que a gente sempre tenta alinhar, fazer reuniões, fazer treinamentos é em relação à comunicação. A gente entende que a comunicação assertiva é muito importante, apesar de ser uma empresa pequena, né? A gente tenta evitar ao máximo os ruídos de comunicação, para ser uma equipe sempre que esteja alinhada, Para todo sem mundo falar a duas mesma falas. língua, Exato. né? É. Porque a gente vê às vezes empresas que pressionam muito o vendedor, que o vendedor tem que vender a qualquer custo, que acaba vendendo aquilo que a empresa não entrega. Né? Então, isso que você está falando, de fazer uma comunicação. Todo mundo sabe o que tem que fazer, o que tem que falar, até onde pode ir na negociação, né? Para não acontecer esse tipo de problema de vender algo que você não entrega depois, aí a Márcia vai reclamar. Aí vai ser. E não vai ser pro vendedor, vai ser para mim. Isso mesmo. O que você usa de tecnologia? Porque eu vejo bastante anúncio teu no Facebook e a Márcia tem mais perfil no Facebook do que no Instagram mesmo, né? Tem mesmo. Ela olha mais o Face do que o Instagram. Facebook ainda é nosso principal canal de captação de clientes, né? Como que você faz isso? Ok. Quando começou, lá em 2020, a virar uma empresa de verdade, eu tinha um conhecimento básico de gestão de tráfego, né, através de estudos, né, de capacitação, de um evento que eu fui que virou muito a chave, que é o Segredos da Audiência, um evento muito bom até para quem tiver a oportunidade, ele acontece em São Paulo. E a gente começou a fazer esses anúncios. Então a gente pegava lá, fazia um vídeo de uma cidade, mostrava tudo que a gente ia fazer naquele roteiro e anunciava isso, né? Falava, viagem para Curitiba Morretes, descida de trem, tal. Colocava isso no Facebook. Do Facebook, a gente joga essa pessoa, né? Se ela clicar naquele anúncio, ela vai para o nosso WhatsApp. E ali no nosso WhatsApp, ela vai ter todas as informações sobre a viagem. Num primeiro momento, a gente fazia tudo isso, atendia todas as pessoas que chegavam através desse anúncio. Então, assim, era uma quantidade absurda de pessoas. Vamos dizer lá, sei lá, 200 conversas por dia que chegavam. E a gente respondia todo mundo, né? Então, uma galera que tem que ter. Tinha que ter uma galera, né? E a gente percebia que, assim, muitas dessas pessoas, elas só queriam, na verdade, uma informação que poderia estar num PDF, em alguma outra coisa, não precisava de uma vendedora, de fato, né? Gastando ali a energia dela de vendas para responder, oi, tudo bem? E nunca mais ser respondida, por exemplo. E a gente começou a implementar tecnologia nesse atendimento. A primeira coisa que a gente fez foi sair do WhatsApp normal e ir para um sistema de WhatsApp, para a gente conseguir colocar vários atendentes no mesmo número. Então, isso já foi uma virada de chave. Já facilita muito, já agiliza muito, né? Sim, e cria histórico para a gente também. Então, todas as conversas que acontecem, elas ficam gravadas. Né? Diferente de um WhatsApp, que às vezes você vai trocar de número, vai fazer uma coisa ou outra, você acaba perdendo. Muito importante isso, né? Ter o histórico da conversa com o cliente, bom para todo mundo. Sim. Bom para o cliente, bom para a empresa também. Sim. A gente consegue ver, por exemplo, qual vendedora que atendeu até aquele momento, daí foi delegado para outro. A gente consegue ter todo o histórico ali daquele cliente. Então, isso já foi muito importante. É um investimento com software, mas que faz a diferença no atendimento final, né? Que legal. E aí, o que a gente fez? Inserimos um chatbot nesse primeiro atendimento. Então, que é uma coisa para tecnologia, talvez quem esteja ouvindo aí atende muita gente, talvez você não precise gastar todo o seu tempo atendendo todo mundo. Você pode colocar um primeiro atendimento, que é para quem está curioso, quem quer saber alguma coisa sobre a sua empresa. E aí depois, quando você entender que é o momento de um vendedor realmente falar com a pessoa, aí você pode partir para negociação mesmo. Delegar para um vendedor. Então, das 200 conversas que a gente tinha, quando a gente inseriu o chatbot, a gente caiu, sei lá, para 40 conversas.
que chegavam pro Aí vendedor. não deu um ciricutico assim? Fala, Deu minha nota, muito, pronto. deu muito. E agora, acabou, não tem mais Falei, cliente. meu, eu tinha 200 conversas e eu vendia, né? Agora com 40, não Não vai vou vender vender, mais. não vai vender nem a pau. Perdeu o E sono. aí cheguei no outro dia na empresa, os vendedores, meu, não tem conversa, o que a gente vai fazer? Não tem que a gente conversa. vai Falei, ó, fazer? calma, vamos, respira, Respira. vamos tentar. Até que nessa transição, teve uma semana que a gente voltou. Falei, não, vamos atender todo mundo então. Daí a gente viu que não mudou muita coisa. Falei, não, volta, liga o Não, chatbot de não, novo. não mudou o fechamento de vendas, as vendas. É, Entre 40 e 200, entre começou a dar tudo do mesmo tamanho. no final das contas, quando a gente realmente falou, não, a gente vai deixar esse chat ativo e vamos atender só as 40 pessoas, a gente viu que o número final era o mesmo. Então, se de 200 a gente vendia 20, atendendo 40, a gente vende os mesmos 20. Né? Tendo menos... Dessas 160 aí, são pessoas que não estavam preparadas para compra. É tipo isso, né? Sim, ou curioso, clicou errado, enfim, Clicou várias por coisas, acaso ali na hora de rolar a tela, Sim. Só queria saber algumas informações básicas. Ah, não posso ir agora, não posso ir nessa data, não vou entrar na conversa. Exato. Tipo isso. E aí, nesse chatbot, por exemplo, o que ele tinha de informação? Ah, ele tinha as fotos do hotel, ele tinha um áudio que a gente gravava explicando todo o roteiro. Ele tinha tudo que estava incluso naquele pacote. Então, assim, as informações básicas da viagem, ele tinha. Estavam todas ali. E ele tinha isso 24 horas por dia. Então, mandou mensagem 8 horas da noite, 9 horas da noite, 5 horas da manhã, ele conseguia avançar e ter as principais informações. E aí ele chegou, gostei, quero falar com o atendente. Aí no nosso horário de atendimento a gente conseguiria... Aí no horário comercial, normal, que daí a vendedora ia atender. Isso que conseguiu legal. dar uma alavancada na nossa capacidade de atendimento, né? Sim, atende quem já está aquecido, né? Sim. Quem já tem o interesse da compra mesmo, da viagem. Que legal. Quais experiências, Pedro, o seu cliente compra? Porque você é uma empresa que oferece experiência de viagem. Sim. Porque uma coisa é uma experiência de viagem, outra coisa é você comprar uma passagem de ônibus ou de avião, que seja, e uma acomodação. Sim. Isso é comprar uma viagem, digamos. Comprar uma experiência de viagem é outra história. Sim. Né? É toda essa facilitação que você faz para a Márcia. Sim. É isso tudo que você facilita na vida da Márcia. Exato. Quais essas experiências que a Márcia compra? Então, quando a Márcia compra uma viagem com a gente, primeira coisa é que a gente tem muito cuidado, né? Isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial nosso, a gente tem cuidado desde o atendimento até na hora que ela vai, na hora que a gente vai selecionar o assento que ela vai no ônibus, as observações. Então, por exemplo, a Márcia ela tem uma intolerância à lactose. Na hora de a gente fazer o kit lanche dela, a gente vai lá vai comprar as coisas para quem é intolerante à lactose. Entendi. Se ela tem alguma necessidade, pessoa mais de idade, vai embaixo no ônibus. Porque a Márcia pode levar a mãe dela. A Márcia tem 50, mas ela pode levar a Dona Eunice, que tem 70. Leva. Dona Eunice vai bastante. Vai bastante, tem 70. A Dona Eunice já tem algumas, né? Já é mais de idade. Tem muita Dona Eunice que é zerada ainda, mas pode ter umas melhor Dona Eunice... que a gente, as Dona Eunice. Então, mas pode ter uma Dona Eunice que precisa de um cuidado a mais. Sim. E você oferece isso tudo. Sim, isso é uma coisa que a gente faz, assim, com primor. Isso é uma coisa que a gente faz bem. A gente Eu cuida... sou testemunha disso, faz mesmo. A gente cuida, né? A gente tem esse DNA. Eu acho que esse DNA, ele foi formado através das primeiras pessoas da empresa, né? No caso, era eu e minha irmã. E aí, depois, a Laís e o Kelvin. A Laís tá com a gente até hoje. Mas eram pessoas, assim, que gostavam muito do que faziam, sabe? Gostam muito do que fazem. O japonês, como que é o nome do japonês? O japonês é o Jun. Alan Jun. Alan Jun. Olha que nome diferente. Ele é fera também. Ele parece que gosta muito. Ele gosta. Muito. Eu vejo as publicações de vocês. Ele se diverte. Sim. Na verdade... Quem se diverte no trabalho faz bem feito. Sim. Eu acho que eu fui muito sortudo, assim, das pessoas que Deus colocou no meu caminho, sabe? Mas, Pedro, eu concordo com isso que você está dizendo, mas eu também tenho certeza, que o empresário, ele vai atrair pessoas de perfil muito parecido com o dele. Então, você faz muito bem feito e, consequentemente, você vai atrair pessoas, né? Porque você vai exigir pessoas, no mínimo, no mesmo nível que você. Eu entendo que sim, a partir de um certo nível que você tá. Sabe, quando você tá no começo, quando era eu e minha irmã lá em casa, a gente tinha R$800 para pagar alguém para trabalhar meio período. Então, você não pode exigir
Uhum, né? entendo. É É, diferente de não dá você hoje chegar para e falar, pedir não, eu muita vou pagar coisa. bem, vai ter esse É, benefício e tal. Então, nessa época, a gente contratou e deu muito certo, sabe? Contratou, acho que foi Deus mesmo que com mandou e, certeza. Com certeza ele faz dessas pra gente boa, é, né? O universo conspira para os bons, sim. E aí a Laís e o Kelvin tinham muito essa coisa do cuidado, de pegar o passageiro no colo se fosse se fosse preciso, né? preciso. E a gente criou esse DNA de cuidado. Então, as pessoas que entram acabam A adquirindo gente isso também. sente, a gente sente isso com toda a equipe, em todo o percurso, todo o tempo. A gente sente Ah, que esse bom. cuidado. Em todo ponto de contato a gente tenta ter esse cuidado, né? Que é Uhum. desde o anúncio que a gente faz até o WhatsApp, depois o pós-venda, tudo isso a gente tenta manter aquele alinhamento de linguagem, né? Para que esse cuidado Sim, seja sentido em todos os momentos. que legal. E quais as viagens que você mais faz? Que a Márcia mais vai? Nossa, a Márcia gosta de andar de trem, viu? Ela gosta de Ela andar de gosta. trem. A Márcia, ela gosta daquela descida de trem de Curitiba a Morretes. Legal, Essa uma viagem viagem incrível. E é tão muito boa, pertinho da gente, né? muito Tão pertinho. pertinho da gente, algo assim, excepcional essa viagem. Eu não fui com vocês, eu fui há muito tempo atrás, mas é É, um espetáculo de toda forma, é muito lindo. né? É muito bonito, muito bonito. A viagem toda de trem, e depois lá os restaurantes, enfim. É uma Hum, viagem que todo mundo tem que fazer, né? sim, Você mora no Paraná, tá tão pertinho, tem que fazer pertinho, uma tem viagem tudo. dessa. E vocês chegam em Curitiba? Sim. Essa viagem a gente faz de final de semana, como a grande maioria das viagens, né? Então, para quem trabalha, consegue fazer a viagem mesmo não estando de férias. A gente sai na sexta-feira à noite, chega em Curitiba, faz o tour principal por Curitiba, então conhece Jardim Botânico, conhece Parque Tanguá, almoça no maior restaurante da América Latina, conhece? Conheço, Madalosso, delícia. Madaloso. Bom demais. E aí temos uma noite livre lá em Curitiba também, que tem muitas opções, né? E aí no domingo a gente faz a descida de trem, que é considerada pelo The Guardian a descida de trem mais bonita do Brasil, Que que tem uma legal. história muito Eu não bacana sabia também. disso. É, ela é. É que é também a forma como foi construída, né? Descendo. Gente, É que uma loucura, né? Que engenharia que engenharia fizeram ali. absurda. Absurdo, absurdo. E numa época que a mão de obra escrava ainda era atuante, só que o Sim. engenheiro, né? Os engenheiros, eles tiveram uma exigência, que não teria nenhuma mão de obra escrava para construir aquela ferrovia. Então foi Sério? Ah, eu construída achei ótimo. sem. Gostei mais ainda disso. É bem legal. Pedro, você só me dá uma licencinha que eu vou falar aqui novamente da Versafin Consórcios. Que a Versafin é nosso apoiador aqui no podcast Além do Horizonte e é uma representante autorizada da HS Consórcios, que oferecem soluções inteligentes para quem deseja investir com planejamento, segurança e sem juros. A Versafin atua com consórcios de imóveis, veículos e investimentos, com condições flexíveis e estratégias personalizadas para ajudar você a construir um patrimônio de forma sólida e acessível. E você vai comprar um consórcio do Fernando, hein? Que é outra empresa nível 10 igual a tua. E estamos aqui gravando no ID Studio, que é o estúdio de gravações de conteúdo da ID Agência, que além de ter esse espaço aqui, né, trabalha com desenvolvimento de sites, campanha de marketing digital e cuida da identidade visual da sua empresa. E o Pedro, da Guiar Viagens, também é apoiador desse podcast. Né, Pedro? Isso aí. Vamos fazer as coisas legal. Pedro, uma coisa que eu acho super legal de vocês, da Aguiar, que você vai em todos os destinos, que você vai oferecer, você vai antes, você visita tudo, para depois você vender. Sim, É isso? é isso. Essa é a sua forma de formar a viagem. Eu acho que isso entra no que a gente estava falando agora há pouco sobre o cuidado, né? Eu Sim. não vou oferecer uma coisa que eu não conheça. Então, a gente sempre vai antes. Não vou vender aquilo que eu não compro. É isso. Legal. Porque pela internet, né, você consegue ver foto, avaliação e tudo Sim. mais. Só que, Uhum. às vezes é uma foto que foi tirada 10 anos atrás, na inauguração do hotel, e aí não é mais aquela Já não está coisa, mais né? tão Já não bonitinho. tá mais tão bonitinho. Então, eu sempre vou antes, né? Eu acho que isso é uma coisa diferencial também. Conheço as pousadas, visito, faço os passeios e aí adapto
o que é melhor que eu entendo para a Márcia, né? Porque não é tudo Entendi. que a Márcia vai gostar de fazer. Então a gente faz uma adaptação desse roteiro para trazer ele de uma forma que seja, é, não é comercial, mas que seja mais operacional ali para os nossos Sim. clientes, sabe? Então E a gente tem sempre vai. também o poder aquisitivo da Márcia, né? Ah, E sim, isso faz parte faz da parte, definição do perfil do seu cliente, com né? certeza. Então não adianta querer oferecer um hotel 5 estrelas, sendo que a Márcia tem capacidade para ir até um 3 estrelas, Sim, sim. digamos. E você vai viajar amanhã? Você vai fazer outro roteiro? Qual que é a de Isso. amanhã? Tô indo amanhã para Salvador, Bahia. Oh, Eita. gente, É que deu uma esfriadinha aqui no Paraná, eu vou subir. vai subir. Ô, vou lá para Salvador e conhecer Morro de São Paulo, que é um destino que parece que tá bem alto, o pessoal tá pedindo bastante, então vou lá Uhum. conhecer uma ilha na Bahia. Sei o Japa. Não, essa eu vou sozinho. O Japa não pode ir O nessa. Japa fica. Não. O Que Japa le- também é meu braço direito ali no marketing, um cara responsável Uhum. pelas filmagens, por tudo. Que legal. Quais são os seus destinos favoritos? Lugares que você foi, que você fala, gente, vai porque é muito legal. Eu Ó, acredito que todos sejam, sim. mas o preferido daquele do coração. O que eu mais gosto atualmente é o que você comprou, que é o Jalapão. O Uhum. Jalapão é uma coisa surreal, assim. É, Natureza eu não fora sei, do eu fui com uma comum. expectativa alta, mas eu cheguei lá e foi É melhor. muito acima da expectativa, que é um destino completo, né? Então você conhece desde dunas no meio do cerrado, aí você conhece canyons e aí você vai numa cachoeira que a água ela é cristalina, a nossa cachoeira aqui a água é marrom, né? Enfim, água cristalina e quente. Então, cachoeira. Às vezes o pessoal não gosta de cachoeira porque a água Nossa, é é gelada. gelada. Aí você vai lá, a água é quente. E a água é cristalina, você fala, meu, não existe. Eu tenho o É. vídeo de quando eu cheguei, eu falei, não é possível, não Hum. acredito que isso é real, né? E é no Brasil, e não é tão pertinho, né? Que fica lá no, É. no meio do Brasil. Alguns quilômetros daqui, Sim. né? E aí, para coroar, que é o que todo mundo, quando pensa em Jalapão, pensa, são os fervedouros, né? Que é aquela insurgência de água que não deixa você Insurgência, que afundar. palavra bonita, Ah, você gostei. gostou? Gostei de insurgência. É tipo assim, a água brota da Isso, terra. ela brota no meio da areia, né? Na verdade, aí você A areia acaba fica ficando flutuando ali. Meu, é surreal, assim, flutuando. flutuando. Você não É, consegue colocar o pé no chão, né? no Porque você não chão. consegue afundar. E fica flutuando mesmo. É uma coisa de louco. Nossa, nem É bom. precisa ir para uma nave espacial, coisas dessa natureza, vai flutuar ali. É, essa é surreal. Você vai voltar de lá apaixonado também. Duro que tem que voltar, né? É. Então, Tá, Jalapão acho que é a meu, gente meu volta. top um hoje. O Jalapão foi, você lançou o Jalapão e quem comprou o Jalapão foram clientes Foram. que já eram clientes suas, Sim, Jalapão, várias Márcias. várias Márcias. Umas 50 Márcias, mais ou menos, compraram. Já comprou o Jalapão. Não, mas falando sério, essa foi uma viagem que foi muito legal. Eu fui com o Japa antes de conhecer. E quando a gente voltou, a gente estava acostumado a trabalhar num ticket menor, num ticket ali de uns 3 mil e poucos reais. Só que essa é uma viagem de uma semana, aérea, enfim, toda diferente, né? Eu fiquei com Uhum. aquele medo de Daqui a pouco vai fazer para lançar. Disney, né? Continua. Falei, meu, não, será 5 mil Será que eu reais? consigo? Ai, nossa, ninguém vai comprar. E a gente lançou o primeiro grupo e, assim, em uma semana esgotou todas as Esgotou. vagas. E aí, aquele alívio. E a gente vai pro próximo nível, né? E a gente fala, beleza. Então, a gente conseguiu, fez, vendemos até Uhum. 5 mil. E aí, depois de 2 meses, a gente falou, vou pro Chile. Fomos pro Chile, conhecemos, lançamos, esgotou o Chile. Uma viagem Esgotou aí o de um Chile. ticket um pouco maior. Então, a gente vai evoluindo, né? Perdendo medo e fazendo. E daqui a pouco a gente vai pra Europa, vamos pra Disney, vamos fazer umas Para coisas mais. Disney. Disney é um destino ele quer. Só que vai ter que ser o quê? A filha da Márcia, a neta, a sobrinha, Eu acho que sim. Eu acho que né? sim. A Márcia que vai comprar, mas vai levar a Vai levar criançada. a criançada, né? Acho que é um É, destino mais família, né? Mas sim. Europa, a Márcia vai. Europa, a Márcia A vai. Márcia vai. Eu Portugal e eu Itália. acho que a Eunice vai também. A dona Eunice também vai. Vai. Vai visitar Sabe a por quê? origem. Exato, ela é descendente de É, italiano, então ela ela é vai. descendente lá da galera ali. Muito, muito bom, muito bom. Outro destino.
O que eu fiz lá de Minas, Cidades nossa, históricas? cidades históricas, eu achei, aquilo expandiu meu horizonte, Aham. aquilo, todas as coisas que eu vi ali, eu fiquei chocada Uhum. com algumas coisas, né? Porque numa história tão recente, pensar que as pessoas faziam o que faziam, né, com É. os escravos, mas eu achei espetacular essa viagem. Foi a primeira que eu fui com vocês, né? Uhum. Eu achei um espetáculo. Fala desta viagem. O que a Márcia encontra lá? Olha, essa viagem, ela é, como você falou, ela é chocante, né? A gente aprende uma coisa no livro de história, né? Isso. E você chega lá, na verdade, era bem diferente, né? Eu acho muito interessante essa parte, principalmente quando a gente visita a mina de ouro, que a gente tem a explicação sobre a inteligência dos escravizados que vinham de lá para cá. Escravizados, né? Você falou, Ah, usou o termo correto. Não vieram escravos, vieram escravizados. E eu achei muito interessante a explicação que o moço deu lá. é, Muito. Continua. Porque daí eu fico lembrando daquele sim, lugar, das coisas que aquele moço falou. Gente, sim. A história do Brasil passou pelo ciclo do ouro, né? Quem gosta de história. E você poder ver isso na prática lá. Você vê de um lado as minas de ouro, que eram aqueles lugares estreitos, sem oxigênio, que as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, 20 horas por dia, e aí você vê do lado uma igreja cheia de ouro dentro. Então é uma realidade chocante, né? Como você chocante. falou. E muito recente, né? Você Muito. pensa aí que é Faz, 200 anos. faz muito pouco tempo que. Que bom que evoluiu, enfim, né? Mas uma coisa que o moço me falou lá que me chamou muito, muito a atenção foi que quem vinha escravizado para cá eram pessoas da mesma região, né? De quando a terra se desligou, era mais ou menos da mesma linha. E eles tinham todo um conhecimento. Então, os que vinham, os escravos, os escravizados que vinham de lá para cá, eles tinham todo esse conhecimento. Então, Uhum, eles vinham escravizados. Lá, eles eram reis, rainhas, arquitetos, pessoas de muita inteligência, que eram muito inteligentes e eram trazidos para cá, para essa exploração, sim. né? Então, Não era eu só pela força bruta, né? Como a não gente é, aprende não, não é na pela, escola. não, de jeito nenhum, não era pela força bruta. Toda a engenharia, tudo que eles sabiam fazer, porque afinal de contas eles que faziam as Uhum, minas, a expressão óleo passarinho, né? Na mina não tinha oxigênio, levava a gaiola de passarinho lá para o final. Aí o último que estava lá tinha que ficar de olho no passarinho, porque a hora que o passarinho começava a bambear, começava a passar mal, catava e saía todo mundo que estava acabando o oxigênio. é. Eu fiquei assim, falei, gente, não é possível Uhum, a sabedoria deles hum, e os negros se sentirem escravizados, ter algum tipo de preconceito, achar que pode ter preconceito. uhum, Assim, ali para mim foi muito bom saber isso. uhum. Triste que aconteceu, mas eu gostei muito de saber todas as coisas É importante nessa viagem. para conscientização, né? Sim, Pra gente sim. valorizar realmente. E como você falou dessa expressão, várias das expressões que a gente usa hoje vieram Uhum, daquela época, daquela né? época. Como, por exemplo, a gente fala que uma pessoa é de meia tigela. Significa, quando ela Nossa, essa também é trazia, chocante. né, uma quantidade de ouro, ela ganhava uma tigela de comida. Se ela trouxesse menos, ela ganhava meia tigela de Só comida, né? meia tigela. Então, quando você fala que alguém é de meia tigela, era meia tigela que o escravizado tinha para comer no dia todo. Era O esse. dia Essa era a inteiro. refeição A dele. única refeição dele, né? Sim. O que o filho chora e a mãe não vê, eu tive vontade Ah, de chorar. é muita É, coisa, né? porque as crianças eram levadas muito pequenininhas para as minas de ouro e ali choravam e as mães não viam, não. Uhum. Então, muita, muita informação, mas lugares muito bonitos, estradas muito bonitas. Sim. Comida! Essa parte Jesus, é boa que é demais. aquilo? Nossa, cada comida boa, cada Sim. coisa cheirosa, aquele cheiro de comida Aham. boa, bem feita. Tudo de bom, tudo de bom. A Foi. gente é bem criterioso na escolha dos restaurantes. E lá em Minas Gerais eles são bons demais, tá maluco? É muito Nossa, bom. é muito bom a comida de lá. Foi assim, foi super, super, super legal. Tirando essa parte triste, né? E Sim, é, conscientizadora,
É uma Mas viagem muito legal. é algo que é importante da gente saber. Uhum, Eu gostei muito de saber dessas coisas. Expandiu mesmo uhum. a cabeça, foi super legal. Comi muito bem, hotel muito bom, foi tudo de bom. Qual outra viagem que é bastante procurada? Olha, a gente começou recentemente com as viagens aéreas, né? E lançamos agora Porto de Galinhas. Então, Porto de Galinhas também, em 2 semanas, ela quase esgotou as vagas. Então, a galera tá gostando de praia, né? O turismo de sol e praia que é Uhum. bem famoso. E agora vamos ver essa de Morro de São Paulo. Aguardem, está chegando mais Tá um chegando. roteiro Já novo. tem data prevista ou não? Já tem data prevista, será em outubro. Em outubro. É, Bom, lá no Nordeste é verão o calor o tempo tempo todo, inteiro. né? É, tem que cuidar, alguns roteiros tem que cuidar para não ser época de muita chuva, Uhum, é, porque daí é junho, maio ali, é uma época de mais chuva de ali. mais chuva, Mas daí aí pode, outubro é coisa linda. já vai estar tudo diferente. Que Essas viagens legal. dá briga pra ver quem que vai ser o guia. Todo mundo quer ir. Eu imagino. Daí faz sorteio. O Faz que que você sorteio, é. faz sorteio Não, pra faz sorteio galera? nada, eu que escolho. Aquele que merece a tigela inteira. É tipo isso. O Curitiba Morretes, o pessoal tá enjoado já. Não tem Imagina. mais briga, né? É, o Mas pessoal já fez já bastante. fez bastante. Mas eles vão pelo Madaloso ainda. Eu iria também. Iria fácil. Iria fácil pelo Comida boa. Madaloso. Aquele lugar é impressionante também, é uma indústria, né? Eu É, admiro demais um restaurante daquele porte, o tanto de refeição que eles. eles conseguem servir 5.000 refeições ao mesmo tempo. Então, gente, é algo. E é muito rápido, né? É Você muito senta rápido. e chega já comida. Eles têm que ter assim uma organização, uma precisão em tudo que eu fico chocada. Eu acho lindo de Sim. ver, muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer a cozinha deles, né? Hum, E realmente, meu Deus, é muita gente e um processo, cada um fazendo um pedacinho do processo, né? É uma indústria mesmo, é uma né? indústria, é uma É, porque eles indústria. produzem todas as massas ali deles, eles que é produção própria, o vinho, produção própria. Então, além de fazer, né, e Eles têm, preparar, eles fazem. eles têm os três ramos ali. Ele tem o serviço, que é o de servir, eles têm a indústria e eles têm o comércio. É, Um restaurante, ele tem as três fases do negócio. e eles pegaram tudo. Pegaram tudo. E são muito bons, né? E Uhum, são muito bons há muito tempo. sim, O que é mais uma prova também de uma empresa que com certeza tem um sistema de gestão de processos absurdo sim, tem para que ter, funcionar da forma como funciona. tem que ter. É outra empresa para ser seguida, né? Sim. Para ser copiada. Então, Márcia, se você tá ouvindo e ainda não foi para Curitiba Morretes, Isso, Márcia. Márcia, vamos, Márcia, você vai gostar, um passeio de trem maravilhoso, uma comida boa. E entre outros roteiros também. Tem Minas, tem a Temos Capitólio também, que é um roteiro Capitólio. mais de natureza. E aí você fez outro para Minas Serra da agora. Canastra Serra da também. Canastra. Vamos agora Que no daí feriado. essa é uma região de mais natureza. É É, diferente dos cidades históricas. é diferente, é uma pegada mais Aí de. tem Olambra também. Tem Olambra Olambra. eu não consegui ainda, não deu certo. Eu vou para Olambra. Tem muita coisa boa. Tem Mas muita viagem legal. essa de Serra da Canastra também foi um absurdo, assim, que a gente lançou e vendeu 40 vagas em uma semana, esgotou muito rápido. Legal. Que- Minas, né, também, mesma coisa, só que ao invés de ser a parte histórica, é a parte de natureza, de cachoeiras, de passeio de lancha e comida boa também. E comida. Bom, acho que Minas, todo lugar é comida Todo boa, né? lugar, queijinho. Não. A Minas não tem. Os doces premiados. Eu achei super legal. Eu não sabia, não tinha noção que isso existia. Aham. Doce e queijo. Fazer festival Tem. e premiar queijo e premiar doce. E aquilo a gente experimenta. Meu Deus! Que coisa boa. Que coisa boa. Muito, muito, muito bom. Pedro, mais alguma informação que você queira dar para Márcia? Márcia, segue a gente no Instagram ou no Facebook, Aguiar Viagens, @viagensaguiar. Lá você consegue ter acesso ao nosso calendário, todas as informações, tem um Tá linkzinho tudo, lá para falar no WhatsApp. tá tudo Então, lá. tá tudo lá. Joia. Pedro, muito obrigada por ter vindo aqui, por apoiar o podcast Além do Horizonte. Tudo a ver a sua empresa
com o que eu quero transmitir aqui, que é uma empresa que tem gestão, uma empresa que olha para o seu cliente de uma forma diferenciada, né? Que trata a Márcia com todo cuidado, que eu acho que não dá mais para ser uma empresa que faz as coisas de qualquer jeito. As empresas que fazem de qualquer jeito não é expressão, que faz as coisas Fazer o mínimo, né? sem se profissionalizar. Não dá mais para a empresa do porte que seja, fugir da profissionalização, né? E esse cuidado que você tem com a sua cliente, tudo que você faz em termos de gestão, de marketing, tudo que você busca, é por isso que você está tendo esse sucesso todo. Então, parabéns. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Estava nervoso de participar de um podcast. Imagina. Acho que foi legal o bate-papo. Foi Obrigado. legal, foi muito bom. Eu que agradeço e vamos marcar outras viagens. Assim que você tiver mais informações dessa que você viaja amanhã, passa para a gente e vamos comunicar a mais Márcias. Fechou. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigada por ter assistido até aqui esse podcast com tanta informação legal. E se você é uma Márcia ou conhece uma Márcia, fala da Guiar Viagens para ela e assista o primeiro episódio que a gente fez também, que a gente falou sobre perfis de personalidade, sobre perfis corporais, sempre focado, sempre querendo trazer informação para o empresário, para a empresária, né? Que as minhas dificuldades, aquilo que eu tive de problema, é o que eu quero trazer para cá. Não para ensinar, mas para aprender também. Então, se inscrevam aí no canal, que isso vai ser colocado num canal do YouTube. Passem para as pessoas que vocês considerem que esse conteúdo é relevante. Muito obrigado e semana que vem vai ter o terceiro episódio.